Hello galera, hello everybody, bem-vindo ao Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. E na aula de hoje a gente apresenta a segunda parte aí, né, da prova completa do IBFC, concurso realizado em 2014 no estado da Paraíba, na cidade de Alagoa Grande, beleza? Valeu galera, além de resolver as questões, a gente procura fazer aí uma abordagem mais abrangente sobre os conteúdos, para que você não só seja capaz de entender a questão, mas sobretudo que você possa se sair bem em outras questões, né, que venham a abordar esse conteúdo, beleza? Além disso também a gente dá algumas dicas aí para que você possa eliminar algumas alternativas e, em caso de algum chute, beleza? Você aumente a sua probabilidade de acerto. Valeu galera, desde já, boa sorte, bons estudos, se liga nas dicas aí e roda a vinheta. Uou! Ok galera, então vamos aí às demais questões, né, as questões restantes, questões de 6 a 10, beleza? Então vamos lá, acompanhe aí a primeira leitura comigo, questão de número 10. Observe a regência do verbo em gente da terceira idade até da quarta idade ainda se lembra da popular figura do almofadinha. Assinale a opção que apresenta, de acordo com a norma padrão, uma reescritura correta do emprego desse verbo. Então, muito bem. O verbo aí, né, ao qual a questão se refere, é claro que é o verbo lembrar, né, que está aqui o verbo lembrar. Então, nós temos aí, nessa questão, um caso de regência verbal. A regência verbal, também como a regência nominal, né, mas neste caso aqui, vamos falar sobre a regência verbal, é um assunto que diz respeito, sobretudo, à relação que se estabelece entre o verbo e os seus complementos, ou seja, neste caso, o verbo é chamado de termo regente e os seus complementos são chamados de termos regidos. Beleza? Porque quem decide, né, quem exige ou não a presença de um complemento aí é o verbo, né? Por isso que ele é chamado de termo regente. Imagine a seguinte situação. Se eu disser para você, eu gosto. Se eu disser eu gosto, qual a primeira palavra que virá na sequência? Qualquer pessoa vai dizer que a primeira palavra que vem depois de eu gosto, certamente é a preposição de, ok? Quem foi que determinou que essa preposição de aparecesse? É claro que foi o verbo gostar, ou seja, o verbo gostar exigiu a presença dessa preposição. Ele é, pois, o regente, é ele quem está direcionando o restante da frase, ok? Então, a regência verbal diz respeito, mais especificamente, a essa relação que se dá entre um termo que rege e os termos que são regidos. Neste caso, na regência verbal, né, diz respeito, sobretudo, à relação que existe entre o verbo e a preposição, em que geralmente consiste, né, o problema da regência, né? O problema é que a gente, no dia a dia, faz uso de alguns verbos ou da regência de alguns verbos sem que esta regência esteja de acordo com a norma culta, né? No dia a dia, a fala é informal, né? A fala é de improviso, né? E a gente está acostumado a não observar, né, o uso da norma culta nas falas coloquiais, que é também o que a gente tem mais contato, né? A gente tem mais contato com a fala oral do que com a escrita. Então a gente aprende por convivência esse uso, essa regência de alguns verbos. O problema é que essa regência, como já falei, que a gente aprende no dia a dia, às vezes não está de acordo com a norma culta, né? Beleza? Então vamos analisar aí a regência do verbo lembrar, para nós percebermos qual seria a forma correta de acordo com a norma culta, beleza? Inicialmente, para já facilitar para você aqui a resposta, tanto o verbo lembrar como o verbo esquecer têm a mesma regência.
E ambos os verbos, lembrar e esquecer, apresentam duas regências. Ou seja, o verbo lembrar e esquecer pode exigir preposição ou não. Beleza? Quando o verbo lembrar ou esquecer exige uma preposição, rege preposição, ele é transitivo indireto. Quando ele não rege preposição, quando não exige preposição, ele é transitivo direto. Beleza? Observe. Ok? Então, como está escrito aí, o verbo lembrar e esquecer podem ocorrer com preposição ou não, com preposição transitivo indireto, sem preposição transitivo direto. Quando é que ele deve ocorrer com preposição? Muito bem, o segredo está aqui. Quando o verbo lembrar ou esquecer vier acompanhado de pronome, de um pronome oblíquo, quem são os pronomes oblíquos? Me, te, lhe, se, nos, vos, los. Então, quando o verbo lembrar ou esquecer vier acompanhado de um desses pronomes oblíquos que eu acabei de citar, ele obrigatoriamente terá de ocorrer com a preposição. Ou seja, apareceu o pronome oblíquo, preposição nele. Não apareceu o pronome oblíquo, sem preposição. Então fica fácil lembrar, né? Porque quando ocorre um, ocorre o outro. Quando não ocorre um, também não ocorre o outro. Beleza? Show de bola. Se liga aí. Ok? Então, vejam aí os exemplos. Esqueci o livro em casa e esqueci-me do livro em casa. Veja que no primeiro exemplo, aqui, né, o exemplo 1. No exemplo 1, o verbo esquecer, ele ocorreu sem o pronome. Logo, não precisa da preposição. Neste caso, o verbo esquecer aí é transitivo direto. Quem esqueceu, esqueceu algo, esqueceu o livro. Já no segundo exemplo aqui, esqueci-me do livro. Veja que aqui você tem o verbo esquecer. Também. Aqui você tem o pronome oblíquo me. E aqui você tem a preposição do ou de, né? Então veja que neste caso, no segundo exemplo, o verbo esquecer ele é transitivo indireto, porque ocorreu a preposição de. E o que foi que fez com que essa preposição aparecesse foi aqui a presença do pronome oblíquo me, beleza? Então, resumindo rapidamente, se tiver pronome oblíquo, ocorrerá também a preposição. Se não tiver pronome oblíquo, não tem preposição. As duas formas de uso, as duas regências estão corretas. Agora, no primeiro caso, como já falei, o esquecer vai ser transitivo direto, sem preposição. E no segundo caso, você vai ter transitivo indireto com preposição, beleza? Aí também, já aproveitando aí o estudo, já para lhe dar mais uma dica, né? Sobre o assunto, que é um assunto que também está no conteúdo, que é a análise sintática dos períodos e das orações. Neste caso aqui, no primeiro exemplo, a palavra livro seria um objeto direto. E no segundo exemplo, a palavra livro seria um objeto indireto, beleza? Vamos agora para a questão, que essas informações, é claro que são mais do que suficientes para você já encontrar a resposta, beleza? Acompanhe comigo a leitura aqui na letra A. Letra A. Ainda se lembra a popular figura do almofadinha, beleza? Então, veja que ainda se lembra, aqui apareceu o pronome oblíquo, mas não apareceu a preposição. E eu já disse, se tiver pronome oblíquo, tem que ter também a preposição. Veja que no exemplo original, o uso está correto, né? Quando ele diz assim, gente da terceira idade, né? Acompanhando aqui o exemplo. Gente da terceira idade, até da quarta ainda se lembra, está aqui o pronome, né? Pronome oblíquo. Da, está aqui a preposição.
da popular figura do almofadinha. Então, o uso no texto também está correto, está de acordo com a norma culta, porque ocorreu tanto o pronome oblíquo como a preposição. Então, a gente já vê aqui que na letra B, na letra A, desculpe, né? Houve uma falha, vamos para a letra B. Ainda lembra da popular figura do almofadinha. Aqui você tem o uso da preposição, mas não tem o uso do pronome oblíquo, beleza? Vamos para a letra C. Letra C. Ainda lembra-se a popular figura do almofadinha. Mais uma vez você tem aqui o pronome oblíquo, mas não tem a preposição, também está errada, beleza? Aí você vem aqui para a letra D, que é a última alternativa, e diz assim: ainda lembra a popular figura do almofadinha. Muito bem, aqui você tem a alternativa correta, porque você nem tem pronome oblíquo, nem tem preposição, beleza? Então aí, a alternativa correta, letra D, facinho, facinho com Zé Roberto, beleza? Vamos aí para a próxima questão. Ok, galera, vamos aí à sétima questão, beleza? Acompanhe comigo aí a leitura. Assinale a opção que apresenta um fragmento do texto cujo verbo indique uma ação pontual, ou seja, restrita a um dado momento do tempo, beleza? Essa questão aí é uma questão aparentemente simples, né? É claro que ela exige um conhecimento gramatical de você, mas a interpretação seria o suficiente para você respondê-la, beleza? A gente vai responder aqui e depois vai dizer como a interpretação seria o básico. E é interessante isso aí também, porque você pode se deparar com algumas questões de gramática que você não domine, mas que você, durante a interpretação, consiga pelo menos eliminar algumas alternativas para que, se você for chutar, a probabilidade de acerto seja maior, beleza? Então se liga aí. Essa questão diz respeito aos tempos verbais, né? E ele quer saber aí de você qual das formas verbais faz referência a uma ação, vamos dizer, específica, né? Então vamos lá. Acompanhe comigo aí a leitura, letra A. O nome pegou. Letra B. O que percorria no rio. Letra C. Esses sujeitos levavam almofadas. E letra D. Ia cobrando a passagem, beleza? Por eliminação e interpretação, que resposta seria certa? É claro que seria a letra A. Por que a letra A, professor, você diz? Vejam vocês que todas as outras alternativas, o verbo está no mesmo tempo. Aqui, percorria, levavam e ia. Esses três verbos, essas três formas verbais encontram-se no mesmo tempo. Então, isso faria com que você ficasse com uma alternativa que apresenta um tempo diferente. E esse tempo diferente está aqui na letra A, beleza? Se a forma verbal aí, pegou, estivesse no mesmo tempo das demais, não seria o nome pegou, seria o nome pegava, beleza? Então, isso aí seria o suficiente para você responder essa questão e perceber que a alternativa correta era a letra A. Agora, aproveitando para lhe dar mais um conhecimento aí no campo gramatical, a gramática diz o seguinte: primeiro, esses três verbos aqui, da letra da letra B, C e D, estão no pretérito imperfeito e a letra A está no pretérito perfeito. Segundo a gramática e também segundo nossa interpretação, qual a diferença? O pretérito imperfeito, o da letra A, como o próprio enunciado da questão está dizendo, faz referência a um tempo, faz referência a uma ação específica no tempo. Uma ação que ocorreu no passado e que já foi concluída no passado, beleza? Já o pretérito imperfeito faz referência a uma ação, a um evento que lá no passado, quando ela ocorria, ela não tinha sido concluída. Como assim, professor? Vamos supor que você esteja passando por uma cidade e, ao passar por uma determinada cidade, você diga para o seu colega: olha, eu toquei no casamento do meu irmão nesta igreja. Veja, esse seu tocar faz referência
a uma ação específica, a uma ação que na época, que no passado foi concluída, beleza? Agora, se você diz assim, passando pela mesma igreja, né, você diz para o seu colega, ó, eu tocava nesta igreja. Então, eu tocava nesta igreja, faz referência a uma ação que quando você tocava lá no passado, não era uma ação concluída, era uma ação que continuava ocorrendo, beleza? Então, por outro lado, também, o pretérito imperfeito faz referência a ações que se repetiam, né? Já o pretérito perfeito, como está aí na letra A, ele faz referência a uma ação específica que foi concluída, beleza? Então, esses são os conceitos da gramática, mas, como falei, a interpretação aí seria o suficiente para você eliminar essa questão, beleza? Vamos para a próxima questão aí. Ok, galera, então vamos aí à questão de número 8, né, rapidamente, porque essa questão eu já respondi em outro vídeo, quando eu abordei o assunto tonicidade e acentuação gráfica, beleza? Mas vamos aí rapidamente, caso você não tenha visto esse vídeo, você vê aqui rapidamente. Acompanhe comigo o enunciado. A acentuação do vocábulo própria ocorre pelo mesmo motivo que justifica o acento da seguinte palavra, beleza? Então, rapidamente, ele está dizendo que a palavra própria foi acentuada por um determinado motivo, né? E ele quer saber qual das palavras abaixo apresenta a mesma regra que justificou, né? E que justifica o acento da palavra própria, né? Então, rapidamente, você viria aqui e diria o seguinte: própria é uma palavra paroxítona terminada em ditongo e é por isso que ela foi acentuada. Você iria lá nas alternativas para encontrar qual das palavras abaixo foi acentuada pelo mesmo motivo, isto é, ser paroxítona e terminar em ditongo, beleza? Então vamos lá aqui. Letra A, minúsculo não é. Minúsculo é uma palavra proparoxítona e é por isso que ela foi acentuada. Todas as proparoxítonas são acentuadas, beleza? Série já estaria aí a nossa alternativa, a nossa letra, né? A nossa opção. Série é uma palavra é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona, porque tem a penúltima sílaba tônica e terminada em ditongo. Então está aqui, sé é a sílaba tônica, irie e constitui ditongo. Está aí a nossa questão, beleza? Fácil. Também palavra paroxítona, mas foi acentuada por terminar em consoante, nesse caso aqui, a consoante L. Grande parte das palavras paroxítonas terminada em ditongo também é acentuada, beleza? E aqui você tem veículo, que foi acentuada por outro motivo. A regra que justifica aí a acentuação da palavra veículo é o fato desse I, né, que está aqui acentuado, constituir um hiátono, constituir sílaba sozinho e ser tônico, beleza? Facinho, essa questão aí, facinho com o Zé Roberto, como já falei, eu já havia discutido essa questão aí no vídeo anterior, beleza? Vamos aí para a próxima questão, questão de número 9, beleza? Acompanhe a leitura comigo, vamos lá. Embora o foco do texto seja apresentar uma pesquisa sobre expressões da língua, percebe que em alguns momentos há a presença subjetiva do seu autor. Assinale a opção, que confirme essa afirmação. Muito bem, beleza? Essa questão aqui também é questão básica de interpretação. Você iria observar aí em qual das alternativas, né, o autor deixa transparecer sua individualidade, sua subjetividade, beleza? Então vamos lá aqui, acompanhe comigo, né? Letra A. Em linguagem figurada, significa pegar uma conversa pela metade. Veja que nesta questão, nada do sentimento do autor, da sua subjetividade, deixa transparecer. Ele apenas fez um comentário, né? Letra B. O dinheiro que financiou os primeiros desses veículos que circulam entre nós
Veja que aqui também nada de subjetividade do autor. Aqui tem uma informação básica, né, que o autor está dando. Aí aqui você tem na letra D, você tem na letra C, o bonde deixou saudades. Saudade, é claro que é algo subjetivo. E quando ele diz o bonde deixou saudade, ele está falando dele. Nesta questão aí, o autor deixou transparecer, deixou visível, né, suas emoções, sua sentimentalidade. Letra C, com certeza, beleza? Facinho, facinho com o Zé Roberto. E letra D, como os bancos dos bondes eram de madeira. Mais uma vez, mais uma informação básica aí, nada de subjetividade do autor, beleza? Facinho, facinho com o Zé Roberto. Opção correta aí, letra C. Vamos aí agora para a última questão desta prova, beleza? Número 10. Acompanhe comigo aí o enunciado também. Análise sintática do trecho. O berço do vocábulo é curioso. Permite inferir que o predicado é verbal, o predicado é nominal. Desculpa, vamos aqui. Letra A. O predicado é verbal. Letra B. O predicado é nominal. Letra C. O predicado é verbo nominal. E letra D. Nós temos aí predicativo do objeto, né? Então, galera, questão também aí aparentemente facinho, facinho. Vamos aí a uma pequena exposição para que você possa encontrar com mais facilidade e entender, né, o porquê da resposta correta, beleza? Primeiramente, nós temos aqui um assunto básico, né, de análise sintática, né? Análise dos termos da oração. E você sabe que numa oração nós temos dois termos que são considerados essenciais, que é o sujeito e o predicado, beleza? Essa questão aí vai cobrar, sobretudo, o conhecimento sobre o predicado. Nós temos três tipos de predicados, como está colocado aí. Você tem o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal, beleza? No predicado, você tem uma informação que é dada sobre o sujeito, beleza? Essa informação pode ser dada através de um nome, e aí o predicado será nominal. Pode ser dada através de um verbo, e aí o predicado será verbal. E você pode ter duas informações, uma dada através do verbo e outra dada através do nome. Neste caso aí, é claro que o predicado será verbo nominal, beleza? Vamos aí a alguns exemplos para você ter uma ideia. Beleza? Então analisa esses dois exemplos para nós entendermos o que é um predicado nominal e o que é um predicado verbal, beleza? Aqui você tem o professor está atrasado, professor é o sujeito. O predicado inicia-se a partir do verbo. Aqui eu tenho a palavra atrasado, que está dando uma informação sobre o professor, que é o sujeito. A palavra atrasado, neste caso aqui, é um adjetivo, logo é um nome, beleza? Então está atrasado. Atrasado dá uma informação sobre o sujeito. Veja que neste primeiro exemplo, a informação que eu tenho sobre o sujeito é dada através de um nome, logo o predicado é nominal. Veja o segundo exemplo. No segundo exemplo eu tenho o professor chegou. Aqui eu tenho uma informação também sobre o sujeito, que é o professor, e esta informação é dada através de um verbo. Neste caso aqui, eu tenho um predicado verbal. Agora, se eu tenho uma frase em que ocorre os dois termos, o nome dando a informação sobre o professor e também o verbo, é claro que eu terei um predicado verbo nominal, beleza? Então, galera, como eu falei aqui no exemplo 3, nós temos duas informações sobre o sujeito. Uma dada através do verbo, chegou, e outra dada através do nome, atrasado. Logo, nós temos um predicado verbo nominal. Beleza? Muito fácil, facinho, facinho com o Zé Roberto. Veja que o que caracteriza o predicado nominal é a presença de um verbo de ligação, que está aqui, o verbo estar. Que seria a pergunta que você poderia me fazer. Professor, mas no predicado nominal não tem verbo também não? Claro que tem, né? Se não tiver verbo, não seria oração, beleza? Então é claro que tem. Só que no caso
do predicado nominal, você vai ter não um verbo de ação, mas o que nós chamamos de verbo de ligação. Esse verbo de ligação serve exatamente para ligar o sujeito ao seu predicativo, beleza? Então, no predicado nominal, você vai ter um predicativo do sujeito, que vai ser um nome que caracteriza o sujeito, e você vai ter aqui o verbo de ligação. Neste exemplo, o verbo de ligação é o verbo estar, e a palavra atrasado seria o predicativo do sujeito. Então lembre-se, predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. No predicado verbal você vai ter o verbo de ação. E no predicado verbo nominal você não vai ter verbo de ligação, mas você vai ter o verbo de ação e também o predicativo do sujeito, beleza? Vamos agora à questão que com certeza já está facinho, beleza? Então vamos lá. O predicado é verbal? Não, porque nós temos aqui um verbo de ligação aqui, que é o verbo ser. Os principais verbos de ligação: ser, estar, ficar, permanecer, continuar, beleza? Então aqui você tem do verbo ser, eu sou, tu és, ele é verbo de ligação do verbo ser, beleza? Curioso seria aí o nosso predicativo do sujeito. Quem seria o sujeito? Seria o berço do vocabulário, e berço do vocabulário está sendo caracterizado pela palavra curioso aqui, que seria o nosso predicativo do sujeito. Então, já matou a questão. Tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. É claro que o predicado só poderia ser, aqui na letra B, predicado nominal, beleza? Facinho com o Zé Roberto. Valeu, galera, chegamos aí ao fim desta prova, né? Mas antes de concluir este vídeo, eu quero voltar com vocês à questão aí de número 2, né? Tá aqui, cadê a questão de número 2? Chegamos, beleza? Nessa questão de número 2, um guerreiro aí, fez um comentário aí, o grande Fuzileiro G, né? Valeu, Fuzileiro G. Ele fez um comentário aí, ele perguntou: professor, essa questão 2 aí não poderia ter como resposta correta também a letra C, não? Beleza? E eu falei, vou fazer um comentário para você no próximo vídeo. Então valeu, Fuzileiro G, comentando aí também para quem não entendeu, não ficou muito claro essa questão, beleza? Veja, o enunciado da alternativa C diz o seguinte, ele falando sobre, o verbo, sobre a forma verbal aqui, falemos, nesta oração, mas falemos do bonde propriamente dito, Aí o enunciado diz o seguinte, nessa questão aí, como já falei, discute sobre os modos verbais. Então ele diz, a letra C diz assim: de modo indicativo, revelando sua certeza sobre o assunto, Veja aí que nessa questão a banca tentou, fazer uma pegadinha com o candidato. Como assim? Veja, nós já vimos aí que o modo indicativo ele caracteriza-se exatamente por isso, pelo enunciador fazer referência a uma ação, a um evento, dando a certeza de que esse evento ocorreu ou não, ou está ocorrendo, beleza? Então ele jogou aí, do modo indicativo, revelando sua certeza, Então sua certeza aí poderia confundir o candidato, Agora, por que não seria a letra C, Que nós temos um elemento básico, que faria com que você descartasse rapidamente a questão C. Veja, na frase aqui, mas falemos do bonde, o verbo aqui está no presente, no presente do indicativo, na primeira pessoa do plural, que é nós. Então, façamos a conjugação. Veja, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, Então, nós falamos, o presente do indicativo na primeira pessoa do plural não é falamos, não é falemos, mas falamos, Então, essa conjugação aí, se você fosse conjugar o verbo no presente do indicativo, você iria perceber que essa forma verbal aí, falemos, não pertence ao indicativo, beleza? Agora, na aula lá anterior, eu falei para você que você poderia confundir aí com a letra B, dizendo o seguinte, que a forma verbal aí pertence ao modo subjuntivo, pertence ao modo subjuntivo, indicando uma possibilidade.
Por que você poderia se confundir com a letra B? Porque a forma verbal aqui falemos, né, que está grifado, tanto serve para o imperativo como para o subjuntivo, beleza? Ou seja, a forma verbal falemos é a mesma tanto para o presente do imperativo na primeira pessoa do plural nós, como para o presente do subjuntivo também na primeira pessoa nós, beleza? Então isso aí poderia lhe confundir também. No entanto, o que fica mais claro aqui nesse enunciado, né, além da forma verbal, que é a mesma para o subjuntivo ou para o imperativo, o que fica mais claro aqui, como eu já falei, é essa questão da interação entre o enunciador, o autor, e o ouvinte, né, que é o leitor. Então, neste caso aí, a gente vê claramente que o autor aí, na condição de enunciador, ele interage, né, com o ouvinte, faz um convite ao ouvinte, e é exatamente isso que caracteriza aí essa forma verbal, que faz com que ela esteja no imperativo, beleza? Valeu, galera! Vamos ficando por aqui com este vídeo. Pretendo ainda, se Deus quiser, né, postar outros vídeos aí antes da prova. Pretendo aí postar ainda, né, outros vídeos antes da prova. Na realidade, eu gostaria de ter postado bem mais vídeos, mas o tempo está muito corrido, valeu? Mas galera, mais uma vez, obrigado aí a todos que se inscreveram no canal, a todos que curtiram, né, os vídeos, que deixaram seus likes também, que fizeram seus comentários. Valeu, galera, boa sorte, bons estudos e fiquem com Deus.